Sai é um órfão solitário e inútil que é intimidado por todos por ser feio. No entanto, sua vida mudou quando estava destinado a se tornar o rei demônio que destruiria todo o mundo, fazendo todos os vilões amantes de demônios ficarem desesperados para provar sua linguiça demoníaca. Tudo começa em uma certa noite chuvosa, quando sua mãe o deixa como um bebê na frente de uma igreja e reza por sua sobrevivência. Vários anos depois, Sai está em uma estação de trem a caminho da escola. Quando uma garota de repente corre passando por ele enquanto sobe as escadas, ele tem um vislumbre de sua história, o que frita instantaneamente seu cérebro porque ele nunca viu algo assim em sua vida solitária. Nesse momento, ele vê uma avó que derrubou sua bagagem, então ele vai ao encontro dela. Mas enquanto isso, a velha começa a ser seduzida por um menininho fofo, fazendo-a considerar ser uma cougar por um momento. Sai oferece ajudá-la com a bagagem, mas ela não quer incomodar um garoto bonito como ele. No entanto, ele insiste e começa a arrastar a bagagem com ela, o que atrai a atenção da garota de antes. Ela imediatamente vem em sua direção com um chute adequado no rosto dele, pensando que ele é um ladrão tentando roubar sua avó. Isso envergonha a velha senhora, e a garota imediatamente se desculpa ao perceber que ele estava apenas ajudando, e não roubando dela. Ela então fica amigável e se apresenta como Hattori, uma caloura na academia de magia. Sai também se apresenta e diz que é um estudante recém-transferido. Logo após, eles embarcam no trem e começam a conversar sobre seus objetivos. Sai revela que quer se tornar um sumo sacerdote para viver uma vida pura, surpreendendo Hattori, que lhe diz que isso significa que ele nunca será um homem de cultura. Vendo sua determinação, ela diz que irá apoiá-lo, sendo de uma família responsável por proteger o Império dos Demônios. Percebendo que tem algum tipo de química, Sai decide fazer amizade com ela, mas Hattori saca sua espada e faz com que jurem ser bons amigos, acrescentando que se eliminariam se não cumprirem seus objetivos. Algumas horas depois, eles chegam à escola e Hattori vai para a aula enquanto Sai vai à enfermaria para se registrar. O médico da escola, Tori, os recebe. Ela o cumprimenta e mostra a fila para que todos possam ser verificados por um Starduck, que parece cheirar rachaduras de ovelha para viver. O pato começa a verificar a condição física deles e a prever sua ocupação futura. Ao chegar a vez de Sai com o cara esperando uma previsão de sacerdote superior, o pato de repente afirma que ele se tornará o rei demônio, chocando-o. Ele se pergunta se o pato está chapado de crack ou algo assim, mas o pato repete a mesma coisa várias vezes, assustando todos na turma. Baseado na história anterior de um terrível rei demônio que viveu uma vez. Sai sente que todas as suas ambições foram por água abaixo, mas Tori diz para ele não se preocupar muito com isso. No entanto, ela informa que ele se tornará alvo de alguns fanáticos religiosos na escola, que podem planejar matá-lo ou armar armadilhas perigosas para ele. Ela o leva para a sua aula, sendo a professora titular, e o apresenta à turma, que por coincidência é a mesma turma do Hattori. Vendo-o, a turma fica caótica, pois todos estão assustados por terem a destruição da humanidade na sua turma. Alguns até rumores que ele pode engravidar uma garota apenas tocando-a. E vendo tudo isso, ele decide falar por si mesmo. Ele faz um discurso curto e poderoso como Theodore Roosevelt, mas coincidentemente referencia o mesmo discurso que o antigo rei demônio que conquistou o mundo fez há 100 anos, assustando ainda mais seus colegas. Tori diz para ele ficar quieto e ir para seu assento no fundo da sala. Mais tarde, durante a aula, ele pensa que precisa convencer Hattori, pelo menos porque ela tem o ignorado desde que ele entrou na sala. A professora responsável perguntou quem seria o representante da turma, já que era um novo semestre. Ela perguntou a Hattori se ela faria isso de novo, mas antes que ela pudesse se levantar, um idiota que parecia ter sido desmamado na semana passada, de repente nomeia Sai. Ele acrescenta que Sai se tornar o representante da turma e realizar boas ações para a escola é a melhor maneira de provar que ele não é o rei demônio. Hattori está quase atingindo 100 graus Celsius com sua raiva neste ponto. E vendo isso, Sai rapidamente se levanta para recusar, oferecendo-se para fazer parte do comitê de limpeza em vez disso. Enquanto ele pensa que o comitê de limpeza envolve varrer o chão e lavar a louça, o professor fica boquiaberto ao dizer que o comitê são assassinos responsáveis por proteger os segredos da escola. A sala de aula fica ainda mais horrorizada, e enquanto Sai tenta descobrir como escapar da confusão em que se meteu, Hattori pega sua espada-bastão. Ela se aproxima imediatamente, furiosa como se estivesse prestes a explodir. Ela o lembra do juramento deles, chocando-o porque o amigo não o levou muito a sério antes. Ela convoca outra espada e a entrega para ele, desafiando-o para um duelo. Quem vencer se torna o representante da turma, o que o choca. O garotinho sai para mostrar seu apoio a Sai, afirmando que já se apaixonou por ele, e pergunta se pode chamá-lo de papai, porque gostaria que ele desse uma atenção especial. Hattori fica ainda mais irritado e lança um ataque imediatamente, mas Sai consegue desviar. Depois de alguns golpes e erros, Sai a agarra por trás. Ele diz que não vai desligar seu dispositivo até que a questão seja resolvida, fazendo-a corar imediatamente ao sentir a arma dele tocando sua bunda. Ele tenta encantá-la com algumas cantadas de Reddit, mas ela fica envergonhada quando os outros alunos gritam que isso é típico de um rei demônio.
Ela o empurra e avança contra ele novamente, mas Sai instantaneamente agarra a espada, o que imediatamente provoca uma explosão de energia, causando uma explosão. A classe inteira fica em um estado lamentável enquanto Sai se pergunta o que acabou de acontecer. Enquanto isso, alguns alunos relatam a situação para a presidente do conselho estudantil, e ela fica divertida, esperando ver do que ele é capaz. Depois disso, Miwa continua a apreciar Sai e quer andar na carne dele, mas Sai diz para ele parar, porque a carne dele é para as garotas, não para os rapazes. Ele então diz a Milva para levá-lo ao dormitório feminino porque quer ver Hattori, e ao chegar lá, tem que entrar sorrateiramente pela janela dela. Enquanto isso, em seu quarto, Hattori se pergunta como ele quase a conquistou com aquelas palavras mais cedo, e de repente, ela ouve uma batida em sua janela. Ela fica irritada novamente ao vê-lo e o expulsa para a floresta. Sai encontra um palhaço ruivo e feio, que imediatamente tenta protegê-lo quando Hattori avança, mas ele acidentalmente libera um ataque poderoso ao tentar se defender, causando uma grande explosão. Isso deixa Hattori inconsciente com seus melões expostos, e nesse momento, uma garota chamada Koroni aparece através de um portal. Ela se autodenomina uma Observadora A, deixando Sai a se perguntar quem é essa pessoa novamente. Koroni tira uma arma especial e cura Hattori com ela. Hattori recupera a consciência e sai correndo de vergonha, percebendo que está tão desnuda quanto você está agora. Sai tenta segui-la, mas Koroni o impede, dizendo que tem algumas perguntas para ele. Ela diz a ele que Deus Met a ordenou a observar devido ao incidente que acabou de acontecer. Ela ainda diz que, antes de poder fazer as perguntas, o diretor precisa estar presente, e ao ouvir isso, o macaco de cabelo vermelho fica chocado. Ela imediatamente fica invisível e foge, deixando sua armadura de trama e calcinha como lembranças. Kurone a identifica como Kena, uma de suas colegas de classe, surpreendendo Sai, mas ele se pergunta por que ela saiu como veio ao mundo. No escritório do diretor, Kurone relata que, após observar Sai, ela descobriu que ele nunca teve qualquer má intenção para com Hattori, surpreendendo Sai e fazendo-o se questionar se ela consegue ler mentes. No entanto, ela responde que pode analisar emoções, e o diretor de repente declara que ele pode realmente ser o Rei Demônio no futuro. Mas Sai já está cansado de ouvir essas bobagens. O diretor diz ainda que, para evitar problemas desnecessários, pediu ao governo para enviar um observador para vigiar e protegê-lo, chocando Sai, que percebe que sua vida na escola está prestes a ficar ainda mais miserável. Saindo, Tori diz a ele para ver isso de maneira positiva, e ele responde que a única coisa que consegue ver agora são os goodies dela. Ela então pede para ele vir contar tudo o que aconteceu antes para ela, em particular no escritório dela. Ele começa a explicar dizendo que colocou toda a sua força na longa espada de madeira, o que causou um grande acúmulo de poder, resultando em uma liberação incontrolável por todo o lugar. Sai então diz que só queria usar um pouco de mágica para se defender, mas saiu do controle. Ao ouvir isso, Tori explica que a capacidade dele de manipular mana é mais poderosa do que ele consegue controlar. Ela menciona que não há muito que eles possam fazer, já que ele é o Rei Demônio afinal, mas Bro não quer ouvir esse insulto novamente. Tori dá a ele um passaporte, ou o que quer que seja, que permite que ele faça chamadas telepáticas com qualquer pessoa de sua escolha. Ele retorna ao seu quarto naquela noite e Korone está lá com ele, pedindo para que ele a comande. Ele diz a ela para não se preocupar, pedindo que vá dormir também, mas assim que ele se deita, ele de repente encontra Kuro deitada ao lado dele com sua camisola suspeita, o que imediatamente o deixa desconfortável. Ele diz a ela para se levantar antes que seu Magnum o domine. Vamos, cara. Então ela sai da cama dizendo que vai dormir no guarda-roupa. No entanto, Sai percebe que ela está o observando, e ele pergunta o que diabos está acontecendo. Ela se fecha, mas antes que ele perceba, ela volta a monitorá-lo novamente. No dia seguinte, a caminho da aula com Miwa e Kurune o seguindo, ele de repente encontra Haitu, o chefe do dormitório das garotas. Ela diz a ele que o Coroned contou tudo o que aconteceu na noite anterior e segura sua mão, dizendo que está muito aliviada em vê-lo pessoalmente. Em seguida, ela diz que, como é a chefe, também sabe muito bem como fazer isso e que ele pode vir quando quiser. O que você quer dizer com isso? Ela vai embora e Sai se sente bem por finalmente haver alguém que entende suas dificuldades. Algumas horas depois, Sai vai ao banheiro e Korone o segue, deixando os outros caras inseguros sobre o tamanho de suas ferramentas. Enquanto isso, no banheiro, Sai traz o dispositivo de telepatia. Tori deu a ele e liga para Eto para dizer que quer se reconciliar com Hattori, mas não quer causar mais problemas ao ir encontrá-la. Eto imediatamente se oferece para ajudar e diz para ele ir à montanha de trás sozinho na hora do almoço, mas ela diz que Korone não permitiria. Sai pergunta o que pode fazer sobre aquela perseguidora e Eto diz que pode desativá-la puxando seu rabo. Então, depois do almoço, Alway se dirige para a montanha atrás, mas Koro o segue de qualquer maneira, apesar de ele ter dito que queria ficar sozinho, no caminho. Um dia, Bro secretamente olha para seus atributos, se perguntando onde está o rabo dela. No entanto, ela o pega no flagra e o chama de perdedor sedento por olhar para suas calcinhas.
Porém, ao tentar se afastar dele, a saia dela levanta, revelando o pequeno rabo que ele estava procurando. Então, de repente, Korone sente uma mana estranha e poderosa vindo de dentro da floresta, e enquanto se preparam para lutar ou fugir, um cão demônio aparece. Ele imediatamente avança em direção a eles, e Korone rapidamente pega sua arma para atirar, mas a bala se despedaça em seus dentes de aço. O cão demônio continua mirando Koroná, mas Sai rapidamente a salva antes que ela seja migrada para o céu. Então, ele agarra o monstro e o segura firmemente. Eventualmente, ele libera um feitiço e o lança no monstro, transformando-o em um filhote. Koroná se pergunta como ele fez isso, e ele explica que ele é a cabra. Ouvindo isso, Coronet diz a ele que nenhum mago fez isso antes e diz que vai gravar isso e relatar. Logo em seguida, eles ouvem um estrondo na floresta e parece ser a Kina. Sai tenta falar com ela, mas ela desaparece novamente com sua habilidade de invisibilidade. Kurunet, não conseguindo rastreá-la, vai pegar sua bolsa, mas isso apenas expõe sua cauda, que Sai puxa rapidamente, desativando-a. Ato aparece imediatamente e diz que Kurunet não vai lembrar de nada que aconteceu quando ela voltar. Ela então diz que vai ajudá-lo a falar com Hattori para que ela possa dar-lhe uma audiência, o que deixa Sai contente. Antes de sair, ela sugere que ele entre para o comitê disciplinar, e ele concorda com prazer porque não é como a porcaria que ele achava que o comitê de limpeza era antes. Nesse momento, ela lhe dá um remédio mágico que alega que vai ajudar ele e Hattori a entenderem os sentimentos um do outro se for injetado em seus corpos. Sai está bastante inseguro sobre isso porque sabe o que Crack pode fazer a um cavalheiro, mas diz que vai guardá-lo caso precise. Depois, Sai reativa Koroneb, e ela não percebe que algo aconteceu, pois acha que o idiota está espiando as calcinhas dela novamente. Nesse momento, Sai de repente nota o grampo de cabelo que ele uma vez deu a uma garota quando era mais novo com Kina. E ele imediatamente a persegue perguntando-se se ela é a garota. Ele acidentalmente se choca com ela, e ela cai em cima dele sem roupas. Não, envergonhando-a. No entanto, ela se recusa a se levantar dele porque não quer que ele veja seu conteúdo exclusivo, fazendo Koroni interpretar isso mal como se assediando novamente. Ela ameaça denunciá-lo e ele se vira para Kina para dizer que não foi culpa dele. Mas ela concorda em fazer isso apenas se ele escolher ser seu amigo, mas com benefícios, surpreendendo-o. Enquanto isso, de volta ao dormitório das meninas, Eto liga para Hattori para informá-la sobre Sai, mas ela mente dizendo que ele a ameaçou mediar por ela. Hattori fica irritada com isso e diz a Eto que vai resolver isso de uma vez por todas. Após a ligação, Eto torna-se cínica, pois esse era seu plano o tempo todo para fazer o futuro rei demônio se tornar seu menino de recados. Eto então se lembra de quando tinha um ótimo relacionamento com seu irmão mais velho quando era jovem. No entanto, seu irmão foi cancelado em batalha, e ela teve que assumir como chefe para arcar com as responsabilidades de sua família. Os de Eto, irmão que se tornou um morto-vivo com sua cabeça preservada em um frasco de formol, diz à irmã que ela se tornou uma garota má. Mas ela diz para ele calar a boca e deixá-la em paz. Ela afirma que os poderes de Sai correspondem aos que os magos negros têm procurado, e como ele se tornará o rei demônio e destruirá o mundo no futuro, ela tem que se apoderar dele de qualquer maneira. No dia seguinte, Sai e Miwa tomam banho juntos, e Miwa não para de olhar para ele como uma lunática. Ele elogia a estratégia de Sai até agora em seduzir o líder público da escola e depois derrotar. A levanta. Sai observa indefeso, pois não há como ele sair desta confusão e mal entendido tão cedo. Miwa logo sai correndo, e enquanto Sai pensa em tudo que Miwa disse, de repente ele o ouve gritando do lado de fora sobre alguma mulher, insinuando que sua ferramenta tem o comprimento do dedão do pé de Shaq O'Neal. Sai vai verificar o que está acontecendo, apenas para encontrar Kuruni perto da porta observando-o, surpreendentemente. Ela pergunta por que os humanos, incluindo o público de Anuskull, se preocupam tanto com o tamanho de suas salsichas. Sai cita uma declaração que ouviu de Johnny Sands, dizendo que os maiores ajudam você a derrotar mais vilões valiosos e produzem mais descendentes. Ao ouvir isso, Kuromi fica surpresa e pede a Sai para mostrar suas habilidades para que ela possa comparar com outros machos. Mas Sai responde que vai deixar para lá. Poucos momentos depois, Sai recebe uma ligação telepática de Eto, que lhe diz que arranjou um encontro com Hattori após a escola, e ele agradece, pensando que fará. Após isso, ele encontra a presidente do conselho estudantil, Rere, que está animada com seu voluntariado para se juntar ao comitê disciplinar. Sai responde que lhe disseram que o comitê está atualmente vazio, então ele decidiu se juntar. Mas quando Rere informa que o dever do comitê envolve bater nos idiotas da escola e garantir que eles sigam as regras, perfeito para o rei demônio, Sai percebe que acabou de se meter em outra confusão. Enquanto isso, na cena seguinte, a escola publica no quadro de avisos que ele agora será responsável pelo comitê, e os estudantes ficam céticos sobre isso, dizendo entre si que colocar o rei demônio no comando pode não ser uma decisão sábia. Mais tarde, na sala de aula, ele começa a pensar nos problemas desnecessários que criou para si mesmo, e fica mais desesperado para convencer Hattori, mas se pergunta se tem que puxar novamente o rabo de Kuruni para poder encontrar.
Enquanto ele se prepara para encontrar Hattori naquela noite, carrega a arma com o remédio mágico que Ito lhe deu. No entanto, ele precisa se livrar do seu perseguidor, então vai sentar ao lado dela na cama e tenta roubar os bolos dela quando ela não está olhando. Nesse momento, Hina bate no vidro. Depois que ela entra, pergunta a Kuronai por que ela está deitada assim, revelando que esse idiota culto quase agarrou suas bochechas mais cedo. Sai fica envergonhada e imediatamente muda de assunto para a panela de arroz que Keina trouxe. Keina pergunta se pode deixá-la no quarto dele, mas ele recusa. No entanto, ela lhe diz o quanto ama arroz e quer ver um mundo onde todos comam arroz juntos. Ao ouvir isso, Kuroni tira uma bazuca, sugerindo que coloquem a panela de arroz nela. Mas Sai lhes diz para não serem loucos. Louco, Kina logo sai e Corned provoca Sai, pedindo-lhe para fazer rapidamente o que queria. Então o humano, fingindo querer apertar seus bolos, rapidamente aproveita a chance para puxar seu rabo. Ele se dirige imediatamente para o local, mas assim que caminha pela masmorra, um idiota feio de repente acerta a cabeça com um porrete, derrubando-o no chão. Então esse cara estúpido de Mohawk tenta espancá-lo, mas de repente ele é eletrocutado, chocando os outros. Ele logo percebe que capturaram Miwa, fazendo-o. Então ele começa a bagunçá-los com seus poderes sem piedade. Enquanto isso, Hattori o pega, confirmando que ele é realmente quem dizem ser. Sai tenta explicar que ele estava apenas se defendendo, mas ela não acredita, dizendo que ele está tentando usar a nova posição no comitê disciplinar para dominar os estudantes. Ela então começa a caminhar em direção a ele, preparando-se para lutar, percebendo que ela é uma cabeça dura que não está disposta a ouvi-lo. Ele pega a arma de Ito para atirar nele mesmo e nela. No entanto, ele percebe, chocado, que as drogas não estão lá. Enquanto isso, Hattori imediatamente detona uma bomba de fumaça e escapa, dizendo que reunirá aqueles contra ele para confrontá-lo. Enquanto isso, Ito observa de sua câmara através de uma bola de cristal. Fica surpresa com o desfecho do evento e se pergunta como a droga desapareceu. Seu irmão zumbi pergunta que tipo de droga é, ao que ela responde que era uma droga para fazê-los amá-la e jurar lealdade. No entanto, a Kesheta admira quão brutal ele foi lá atrás e começa a provocar porque ela também quer ser punida por ele. No dia seguinte, Hattori faz um anúncio de que foi decretado que Sai, que está planejando dominar o mundo começando pela escola, deve ser parada. Ela incita uma guerra contra ele, e todos os seus inimigos imediatamente começam a atacá-lo. Ele tenta escapar, mas logo é interceptado, e Hattori se aproxima dele com sua espada, pronta para acabar com ele. Nesse momento, Kena intervém de repente e media por Sai, dizendo que sabe que Hattori gosta dele, então eles deveriam tentar terminar a briga e se tornarem amigos. Os outros alunos ficam surpresos ao ouvir isso, e se sentem traídos pelo fato de Hattori os estar envolvendo em uma briga amorosa, então eles se viram contra ela também. Enquanto Sai e Hattori se preparam para revidar, Kina sinaliza para Kuroni, e ela lança arroz na cena da luta, deixando todos felizes, assim realizando o sonho de Kina. Em seguida, Kuroni analisa o arroz e detecta magia negra nele, que pode fazer alguém jurar lealdade a outra pessoa. Aconteceu que Kina tinha removido as drogas da arma quando a visitou no dia anterior e as usou para preparar o arroz que foi disparado. Isso surpreende Sai, enquanto ele se pergunta se Kina conhecia o plano de Akito o tempo todo. Enquanto isso, algumas alunas sob a influência da droga invadem o quarto de Aito e começam a tocá-la de forma provocante. No dia seguinte, durante a aula de controle de mana, Tori pede a todos os alunos para formarem duplas, e quando Sai se vira para Miwa, ele rapidamente recusa, dizendo que não está qualificado para ser parceiro dele. Enquanto isso, Ito o observa de longe e fica ainda mais determinada a conquistá-lo enquanto se afasta. Nesse momento, Hattori se aproxima dele, dizendo que o professor pediu para ela ser sua parceira, fazendo-o ficar animado porque inicialmente pensou que seria rejeitado pela segunda vez. Quando o treinamento começa com todos jogando bolas de mana entre si, Hattori explica tudo o que Sai precisa saber e passa a bola para ele, pedindo que seja gentil com ela para não machucá-la. Ele diz que vai devagar, mas quando ele joga a bola de volta, todo o campo explode, nos dando outra visão de seus atributos. Ele se sente terrível por isso ter acontecido novamente. Tori vem dizer a ele que Hattori apenas desmaiou do choque, mas não se machucou. Ela diz que ele vai precisar de muita disciplina mental para controlar esse poder e pergunta se ele vai treinar na câmara de autodisciplina mental. Ouvindo isso, Miwa interrompe, dizendo que a câmara é infame por as pessoas irem lá e não voltarem vivas, mas Tori o cala antes que ele possa continuar. Ela diz a Sai que ele não precisa se preocupar porque é como meditação zen. Ele retorna ao seu quarto e começa a se preparar para o treinamento rigoroso. Enquanto ele faz isso, Korone diz a ele que irá junto para continuar observando-o. Enquanto isso, na câmara de Eto, ela tem uma expressão séria, o que faz com que o irmão pergunte o que está acontecendo. Ela responde que Sai vai para a câmara de autodisciplina mental, então está pensando em uma maneira de maximizar essa oportunidade para conseguir o que quer.
O irmão a chama de má novamente, mas ela manda ele ficar quieto. Então, ela se lembra de sua mãe contando como ele morreu alguns anos atrás. Seu irmão havia descoberto algo misterioso durante uma investigação, mas morreu antes que pudesse relatar. Então o governo teve que usar necromancia para interrogá-lo, mas descobriram que ele não conseguia lembrar de nada. Isso levou o governo a concluir que ele deve ter ficado com medo e se desvivido, trazendo vergonha para a família de Atto. Sai logo chega à câmara e diz adeus àquela ao entrar, já que ele tem que ir sozinho. Mas ele fica chocado quando percebe alguns segundos depois que Coroni entrou com ele. Enquanto conversam, ele vê um pacote suspenso no ar, então tenta pegá-lo apenas para agarrar o pequeno melão de Kena, envergonhando os dois. Ela diz a ele que pensou que ele pudesse estar com fome, então decidiu trazer-lhe um pouco de arroz. Mas a porta fechou antes que ela pudesse sair. Enquanto isso, Aito se aproxima da câmara com balas imbuídas de magia de ilusão, que planeja usar em Sai quando ele alcançar o estado astral durante sua meditação para enganá-lo a jurar lealdade. Enquanto isso, na câmara, Sai se apoia na parede com as duas garotas agarradas a ele. Suas costas batem em um ponto fraco na parede, e ao remover os tijolos ele encontra para sua surpresa um mapa do tesouro. No entanto, ele não pensa muito nisso, e se separa das duas garotas para começar sua meditação. Apenas nesse momento, Kina o interrompe para dizer que está apertada e prestes a urinar no corpo dela. Bro dá a ele uma bolsa à prova d'água para usar, mas ela rejeita, então Kuronei informa que Kina pode urinar na boca dela, já que ela pode converter isso internamente em energia, deixando-os questionando se ela está bem da cabeça. Kina fica ainda mais aflita e começa a bater na porta como batem na sua mãe toda noite. Do lado de fora, Eto se pergunta se já está mentalmente instável e não pode suportar mais. Ela argumenta que isso até melhora a situação, então ela vai abrir a porta, esperando comandar sua lealdade imediatamente. Mas fica chocada quando uma mulher quase sem roupa corre pra fora, como se não pudesse suportar mais sua varinha. No entanto, ela vê o mapa do tesouro e pega-o. Ela fica chocada ao ver o conteúdo e diz a Sai que vai embora com isso. Ela leva de volta para o irmão para perguntar sobre isso, já que é a letra dele, mas ele diz que não consegue se lembrar de nada. No dia seguinte, Eto continua perturbada com o mapa enquanto se pergunta se o irmão estava mentindo ou não. Nesse momento, uma garota estranha se aproxima dela para empatizar com o fato de que ela não conseguiu fazer do Rei Demônio seu subordinado, chocando-a. Eto se pergunta quem ela é, suspeitando que não é uma estudante. Mas a garota responde que tem permissão para entrar na escola antes de se afastar. Nesse momento, ela de repente ouve um tumulto acontecendo e quando vai verificar, vê o mesmo mapa que pegou sendo exibido na tela. Ela rapidamente retorna ao seu quarto apenas para perceber que o mapa não está mais onde ela o colocou. Ao mesmo tempo, Sai e Koro descobrem que o mapa foi colado por toda a escola, e eles imediatamente suspeitam que Akisho fez isso. Enquanto isso, o conselho estudantil se reúne a respeito disso, e identifica o local marcado no mapa como o local abandonado na Grande Guerra anterior. Mais tarde, Saito acusa Sai de fazer essa bobagem para que os estudantes possam ser controlados pela ganância para caçar tesouros. Coroni chama a atenção deles para o culpado, colando cópias do mapa pela escola. Não é outro senão Kina. Atto pergunta o que diabos ela pensa que está fazendo, e ela responde que está apenas dando aos estudantes a informação necessária para que eles comecem a caçar tesouros. Sai encontra Rê depois disso porque a situação piorou, já que alguns idiotas foram até o local e voltaram com listras. Hiri diz a ele para fazer um anúncio para o comitê disciplinar, alertando que qualquer aluno que vá caçar tesouros será punido. Eles convocam uma reunião de emergência imediatamente e Sai se apresenta diante da escola para avisar qualquer aluno a não ir caçar tesouros. Mas um tolo da multidão diz para ele parar de enrolar, pois todos sabem que Kina, que está espalhando os mapas por toda parte, está trabalhando para ele. Eles começam a vaiar e a jogar coisas nele. Então, o Lanterna Verde de antes imediatamente avança contra ele com um movimento que você só encontraria em filmes chineses. Ela agarra o pescoço dele e diz para ele anunciar que aceita ir verificar o local por conta própria para provar que ele não armou tudo. Quando ela se afasta, Atto corre para a cena e pergunta quem ela é, e ela se apresenta como Teruya, deixando Atto a pensar de qual floresta na África ela veio. Sai encontra Reri novamente e ela diz que ele só precisa investigar o local e retornar. Facilmente, mas Sai suspeita que ela está escondendo algo. Depois disso, Sai, Koro, Ned, Kua e Teruya começam sua aventura rumo ao desconhecido. Ao analisarem o mapa, encontram o nome Yamato Boichiro, escrito nele. Logo eles entram na masmorra e encontram os túmulos dos guerreiros caídos da última grande guerra. Sai sugere que eles verifiquem primeiro o túmulo de Yamamoto Boichihiro, já que está escrito no mapa. Nesse momento, Kuruni encontra algumas balas usadas e comenta que deve ter ocorrido uma batalha aqui. Ao que Sai responde que eles não tinham respeito pelos mortos. Ouvir esse tipo de lixo de um rei demônio parece estranho para Teruya, mas Sai afirma enfaticamente que ele não é o rei demônio, nem planeja ser. Teruya começa a agir como um idiota e solta algumas besteiras pela boca.
Nesse momento, Sai saca sua arma e aponta na direção dela, chocando-os, pois pensam que Bro vai estourar o rosto inútil dela, mas logo percebem que há um monstro atrás deles. Enquanto isso, Hattori entra sorrateiramente como um ladrão inexperiente no quarto de Sai e encontra Kena dormindo profundamente lá, mas não encontra Sai em lugar algum. Ela acorda do minhoca e pergunta se ela tem alguma ideia sobre o paradeiro de Sai, ao que Kena revela que ele saiu com Koro, Nae, Miwa e outra garota chamada Taruya. Ao ouvir o nome Teruya, Hattori sai imediatamente porque isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, na masmorra, Teruya saca sua espada e avança contra o monstro de névoa, mas acaba sendo derrotada, então ela implora a Sai que a vingue, mesmo que ele não estivesse planejando fazer nada. Ele imediatamente se levanta, declarando que, embora tenha vindo apenas para investigar o labirinto, ele agora mudou de ideia. Ele atira na névoa imediatamente, engolfando-a instantaneamente. Tyria fica animada e pula nele. Enquanto ele luta para tirar o biscoito mal cheiroso do pescoço, cai no chão apenas para encontrar o túmulo do rapaz Yamato, Chihiro, bem diante dele. Ele imediatamente começa a vasculhar o túmulo e encontra um gravador de boneca de brinquedo lá. Ele o toca, e isso dá a Sai a direção sobre como usá-lo. Enquanto isso, Eto também vê isso através de sua esfera de cristal, e enquanto se pergunta o que é aquele dispositivo, Kena se revela. Ela então diz a Eto que precisam ir até a cena também, o que pode ajudá-la a encontrar mais informações sobre a misteriosa morte de seu irmão. Ela acha isso interessante e concorda em ir imediatamente. Mas, enquanto Hattori toma o caminho mais curto para o labirinto, esperando alcançar Sai e os outros rapidamente, ela cai em um buraco. Sai e sua equipe logo chegam a um castelo abandonado, e enquanto o atravessam, Miwa de repente ouve uma das estátuas de cavaleiros se mover, mas Sai descarta. No entanto, uma de repente ataca, mas Sai consegue derrotá-la, então ela se afasta calmamente. Eles então encontram uma tela que lhes indica o próximo lugar para ir, e em seguida, Kurone os conduz às águas termais com o tubo estranho que recebeu de Temu. Vendo a água, Sai entra e começa a procurar por qualquer perigo potencial, mas parece que todos não vieram aqui com o mesmo propósito. Shiryu vê isso como uma oportunidade, então ela entra na água e pula em Sai com seu corpo nu, pressionando seus seios contra o pobre rapaz inocente. Enquanto isso, Hattori, que tinha caído em uma armadilha mais cedo, milagrosamente se encontrou aqui, então ela percebe os dois idiotas brincando de forma brusca na água, sem perceber que são Sai e Taruya. Ela imediatamente avança contra eles com sua espada porque não pode permitir que um casal a oprima por estar solteira. No entanto, de repente percebe que é o Sai no ar, ficando envergonhada enquanto rapidamente cobre seus tesouros. Em seguida, avisa Sai para ficar longe de Taruya. Afirmando ser uma agente imperial, chocando-o, Tyria e Hattori logo começam uma típica briga de garotas, e enquanto isso, Sai nota uma fera de longe. A fera imediatamente avança contra as duas garotas, mas Sai rapidamente resgata Hattori enquanto afasta a fera. A fera vem correndo em sua direção novamente, mas quando está prestes a mordê-lo, ela colapsa e adormece, surpreendendo Sai que agora pensa que seu sangue é um sedativo. Tyria se sente péssima por Sai ter escolhido Hattori em vez dela, e ela sai correndo, mas antes de ir ela joga uma chave para ele, dizendo para ele pegar o legado do Rei Demônio e simplesmente morrer. Nesse momento, Ato e Kino chegam e Ato revela que foi ela quem fez a fera adormecer. Eles descobrem que Teruya havia desativado o Coroné mais cedo, e Hattori pergunta a Eto o que a trouxe aqui afinal. Eto exige que eles mostrem o que descobriram até agora, então eles trazem a boneca, a tela e a chave que Teruya acabou de dar a Sai. Eto reconhece dois dos itens, e ao se virar para aqui para ver o que é, um portal de teletransporte de repente se abre. Ela cai. Ouvi-la chocando os outros e eles a seguem antes que o portal se feche, levando-os a um lugar desconhecido. Nesse momento, Hiri aparece junto com os outros membros do conselho estudantil e os parabeniza por passarem no teste, surpreendendo-os. Hiri oferece um beijo a Sai como recompensa, mas Hattori não aceita e grita com Hiri, exigindo saber o que diabos tudo isso significa. No entanto, naquele momento, Ato começa a correr em direção à enorme estrutura à frente deles, o que imediatamente alerta Hiri. Sai imediatamente tenta seguir atrás dela, mas Hiri o impede, dizendo que é perigoso. Ela revela que eles estão no nível mais baixo que costumava ser a base do Rei Demônio, e Sai não deve entrar em contato com isso. Ato logo chega à base e insere a chave no selo. Em seguida, ela escaneia sua mão na tela e ativa o selo com a boneca, o que instantaneamente invoca um dragão. Assustando, o dragão pergunta a Ato se ela está qualificada para controlá-lo, afirmando que talvez tenha que secá-la se ela não estiver. Vendo isso, Saife tenta ir resgatá-la. Mas Harry o impede, dizendo que o dragão não deve descobrir que ele é o Rei Demônio. Nesse momento, Ato de repente começa a ver a memória de como seu irmão conheceu um certo cara, que o enganou para apagar suas memórias para seu próprio objetivo, e então o estrangulou até a morte. Ato começa a chorar ao perceber que seu irmão nunca foi um covarde como o tinham pintado. Sai se pergunta o que acabou de acontecer e Coroné sugere que algum catalisador deve ter feito o dragão substituir as memórias que estavam registradas dentro dele. Nesse momento, Sai declara que tomou a decisão de ir resgatar Etu, mas Here diz que não.
No entanto, ele insiste e Hiri responde que isso significa que ele terá que passar por ela primeiro. Ela acerta alguns golpes e Hattori tenta atacá-la, mas Hiri diz que isso significaria que ela está ajudando Sai a se tornar um rei demônio. Hattori responde que tomou uma decisão, e se chegar o momento em que Sai se tornar o verdadeiro rei demônio, ela irá eliminá-lo com as próprias mãos. No entanto, Sai a interrompe antes que ela comece a pensar que foi uma declaração heróica, dizendo que ele não se tornará o rei demônio, ele só quer salvar Eto. Ele força o caminho para fora e vai em direção ao dragão. Ele a salva e subjuga o dragão no processo. O dragão, impressionado com sua força, pergunta seu nome e depois que Sai responde, o dragão se apresenta como Peter House. Rou diz que esse nome é horrível. O dragão responde que pode mudá-lo se quiser. O idiota começa a considerar isso, mas Ito de repente vem para levá-lo embora, e enquanto ele se vai, Hiri o encurrala e o beija como havia prometido. Alguns dias depois, Coraon realiza uma reunião com um grupo de perdedores feios no governo que decide explorar a atração de Sai por melões e bolos. Então, eles dão a ela a missão de aplicar um golpe à la Dalila nele. No entanto, há uma condição. Se ela falhar, terá que ser dispensada de sua função. No dia seguinte, na praia, Sai vê as costas de Kina e fica envergonhado, mas quando ela o confronta, ele diz que ela não tem o apelo para transformar seu pequeno John Cena no Rock, porque ela ainda parece que acabou de ser desmamada. Ela responde que isso significa que ainda tem a chance de crescer mais, mas ele retruca que é bem improvável, julgando pela lentidão com que o cérebro dela parece estar se desenvolvendo. Nesse momento, Sai sente alguns balões macios pressionando contra ele, embaraçando ele. Ele finge não se abalar. Dizendo que não tem certeza se esses bebês têm leite, a sem-vergonha Jelly imediatamente tira seu maiô para mostrar o tamanho real, o que quase frita o cérebro dele. Ele raciocina que ela tem agido de forma solta ultimamente, pois quase agarrou o picles dele alguns dias atrás, implorando para lhe dar o Gok Gok 3000. No entanto, no dia seguinte, ela quase deixou a fábrica de fazer bebês dele inútil porque ele não deu a ela na noite anterior. Depois ela continuou perturbando-o para o desenvolvimento da trama, mas o cara é um Sigma nobre que não tiraria vantagem de mulheres sedentas. Vamos lá, cara. Evan teve que escapar para onde Peter Hausen estava, mas a garota travessa o seguiu porque queria muito a carne dele. Ela lhe perguntou se ele gostava da Kina, dizendo que queria saber os verdadeiros sentimentos dele. Cici perguntou por que ela queria saber, e ela respondeu que queria satisfazer os desejos travessos dele. De volta ao presente, Kurunai o força a segurar seus melões, e quando Hattori fica com ciúmes, ela coloca a mão dele para pegar os dela também. Perfeito, envergonhando tanto Hattori que ela reage com um golpe de espada na cabeça de Sai. Depois Sai diz a Kuronete para se desculpar pela bagunça que causou, e Kuronete diz a Hattori que só queria garantir que ela aprendesse o caminho da cultura. Ela então acrescenta que Hattori deve ser uma novata, já que ficou assustada facilmente, então diz a ela que ela e Sai ensinarão a ser travessa para que possa administrar sua primeira conta de sucesso no OnlyFans. Nesse momento, Saito ouve um estudante falando sobre como sua salsicha permaneceu flácida, mesmo que ele tenha tocado o balão de uma mulher. Então eles acham que ele deve ser um wet noodle. Ele tenta se explicar, mas tudo cai em ouvidos surdos. Em seguida, Sai convida Hattori para nadar com ele, e Keina também se junta. Enquanto isso, durante um momento de diversão, Keina encontra um pepino do mar e começa a balançá-lo até ele atingir seu pico. Bico jorrando um creme branco que deixa Hattori horrorizado e violado. Mais tarde, enquanto Sai e Hattori conversam com Hattori quase ficando impressionado, Korone de repente puxa a parte de baixo do seu maiô. Hattori fica envergonhado e nada para longe imediatamente. Então, Sai pergunta irritado por que ela fez isso e ela responde que achou que ia animá-lo. Mas ele fica mais irritado e diz a ela para manter sua posição como observadora e parar de mexer com ele e com os que estão ao redor. Ela fica sóbria e vai embora. Mais tarde naquela noite, no caminho de volta da praia, se percebe que está sendo observado, mas não sabe por quem. Nesse momento ele vê Miwa indo sabe lá, Deus onde, e lhe pergunta para onde diabos ele está indo. Miwa lhe diz que essa é a sua cidade natal, então ele quer visitar a família. Ele acrescenta que há uma lenda sobre o rei demônio nesta ilha, levando Sai a perguntar do que se trata. Miwa revela que o motivo pelo qual inicialmente não queriam que ele viesse para a escola à beira-mar é porque a lenda diz que quando o rei demônio ressuscitar, um monstro surgirá do centro do mar, mas um herói virá para detê-lo. Ele então diz que também é dito que é este mesmo herói que derrotaria o rei demônio. Sai acha que tudo isso é uma besteira, já que o rei demônio existiu há 100 anos, e isso deve ter sido inventado pelas pessoas desesperadas da ilha buscando em que acreditar. Algumas horas depois, ele sai da festa para investigar quem pode estar espionando. Enquanto ele sai, Kuronan o encontra para lhe dizer o mesmo. Ele lhe diz que quer ir atrás do espião, e Kuronan imediatamente traz um dispositivo de detecção de mana. Enquanto isso, a bruxa de cabelo roxo encontra-se com Peter House para lhe contar como planeja dominar o mundo com o Psy, o que o deixa feliz porque está bastante desapontado que seu mestre não é ambicioso. Assim como você passaria o dia todo assistindo recapitulações de anime, nesse momento. Nesse momento, Rei aparece para informar Ito que Kuronan recebeu a tarefa da Matrix de seduzir Sai, surpreendendo-o.
Hiri então diz que vai se envolver daqui pra frente e fazer o melhor para derrotar a Matrix, especialmente o Ministério da Inteligência Mágica, SI-8. Ato responde que isso significa que ela se tornará sua inimiga, e Hiri responde que derrubará todos que estão tentando usar Sai como uma ferramenta. Depois que ela sai, Ato pensa em contar isso a Sai, mas como não consegue contatá-lo, ela envia Keina para ele. Keina diz a ele que alguns grupos especializados em fechar magos estão tentando enviá-lo para um túmulo cedo, mas Bro não leva isso a sério porque a pessoa que está transmitindo a informação é um palhaço. Ela logo cai nos braços dele e, vendo o grampo no cabelo dela, Sai pergunta se eles se conheceram há muito tempo, mas sem saber do que ele está falando, ela responde que talvez estivesse destinada a conhecê-lo. Ela adormece e Sai fica se perguntando por que parece tão relaxado ao seu redor. O cara tenta aproveitar a oportunidade para beijá-la, mas ela o pega e decide fazê-lo à francesa. Nesse momento, Coronet, com ciúmes, de repente o chuta, arruinando-o. De repente, eles ouvem um barulho e uma bala acerta Kurone, chocando-os. Uma rápida distração, alguns meses atrás, Miwa tinha feito o mesmo exame com o pato fumando cachimbo, e foi-lhe dito que ele se tornaria o herói. No entanto, Tori afirmou que isso tinha que ser uma mentira. De volta ao momento, Kurone cai no chão, e enquanto Sai tenta ajudá-la, ela de repente pergunta a ele o que ele acha de Kina. Ele se pergunta por que ela está perguntando isso nessa situação, e ela lhe diz que é importante. Isso leva a Sai a perguntar se ela estava chateada com o que ele fez antes, e ela responde que não estava, mas diz que é desfavorável para ela. Ele pede desculpa, mas o idiota destrói ainda mais o coração dela, ao dizer que talvez nunca seja a favor dela. Ao ouvir isso, Korone diz que isso é ruim para ela, e que talvez tenha que aceitar que falhou. Ela se vira para ele e diz que esta é a última vez que ele a verá, então se despede e sai por um portal. Chocante. Suspiro, porque ele está tão perdido quanto você numa aula de cálculo. Enquanto isso, é depois que ela sai que esse idiota se lembra da outra parte da informação que Ito pediu que ela passasse. Ito tinha informado Kina que Kurone recebeu uma missão para seduzir Sai, e julgando pela sua cara que se assemelha à de Baba Yaga, ela duvidava que Kurone teria sucesso, o que levaria à sua demissão como observadora. Ouvindo isso, Sai se lembra de Kurone dizendo que aceitou seu fracasso. Do outro lado da ilha, Miwa encontra sua irmã, mas enquanto conversam, ela ouve alguns aldeões que vieram visitar seus pais zombando dele e dizendo que duvidam que ele se torne um herói de sucesso. Ao ouvir isso, ele fica triste e sai imediatamente antes de morder a língua por glória. Na manhã seguinte, a irmã de Miwa, Yukiko, visita o dormitório para perguntar a Sai se ele é o Rei Demônio, mas ele nega, dizendo que as pessoas apenas o chamam assim. Ela então pergunta se o irmão dela é o herói, mas Sai responde ignorando que não tem certeza se Miwa quer se tornar isso também. A garota fica com lágrimas nos olhos e sai correndo desapontada, com o irmão também correndo atrás dela. Vendo isso, Kenan o segue imediatamente enquanto Hattori culpa Sai por ser um idiota irritante. Ao negar a garotinha o que ela queria ouvir, enquanto Miwa procura por sua irmã, Kenan o encontra perto do lago, e ele começa a contar a ela a lenda sobre o lago. Eles de repente ouvem um barulho, e ele explica um fenômeno que você não encontra em nenhum livro de geografia. Ele também diz a Kenan que a marca do herói está debaixo do lago, e explica ainda que a marca do herói é apenas uma pequena espada presa em uma rocha no lago, que só pode ser removida pelo herói. Miwa acrescenta que seu avô organizou tudo isso, então deve ser bastante inútil, considerando que o suposto herói é um completo zero. Nesse momento eles ouvem outro barulho, que Kenan reconhece como o som de um homem prestes a liberar, e eles imediatamente vão verificar o que há lá. Eles de fato encontram um maníaco sedento se comportando como se não tivesse tido relações em 15 anos. Gross invoca um pepino do mar monstro maior do que o que Kina esfregou até o clímax antes, chocante. Nesse momento, eles avistam Yukiko perto do orangotango feio e depravado, e assim que ele a vê também, começa a fazer coisas indecentes com ela. Ao ver isso, Miwa imediatamente lança magia para salvá-la, mas ela é instantaneamente absorvida. O vilão diz a ele que o monstro é uma besta que drena mana, então sua magia não pode funcionar aqui. Enquanto isso, Kenan se aproxima dele com sua habilidade invisível, mas ele a captura e liberta Yukiko. Quando Yukiko foge, ela diz ao orangotango que seu irmão, o herói, vai derrotá-lo. Ao ouvir isso, ele decide mostrar a ela que o suposto herói é tão inútil quanto um goleiro na NBA. Mais tarde naquela noite, Sai e Hattori encontram um orangotango que se chama Sr. Kiss, e ao vê-lo, Sai percebe imediatamente que ele é quem tem estado espionando ele. Eles conseguem salvar Kina e Yukiko dele. E quando Sai se dirige para lutar com ele, Kina diz que ele não deve Izekai-lo. Enquanto isso, enquanto se prepara para lutar, o Sr. X de repente o ofusca. Ele logo começa a bater em Sai como um ladrão e revela que Sai não tem chance contra ele, porque ele está o impedindo de usar magia com seu ruído. Ele continua a chicotear suas costas tão severamente que até Tanjiro sentiria pena dele. Ao mesmo tempo, Miwa está afundando fundo no oceano. E de repente, ele decide fazer algo sobre sua situação patética. Ele nada até o fundo do oceano, onde está a marca do herói, e consegue puxar a espada usando algumas besteiras motivacionais que ouviu no YouTube.
De repente, ele se transforma em um Power Ranger de baixo orçamento chamado Valente. Enquanto isso, enquanto Sai continua levando a surra da vida dele, ele de repente percebe o princípio por trás do ruído do Sr. Pitavid. Ele revela que o barulho do qual o Sr. X se gaba é o grito de sua alma, então, se o seu próprio grito for mais alto, ele poderá derrotá-lo. Sai executa isso imediatamente e derrota a cabeça feia num instante, então o Sr. X recorre a truques desonestos, tentando isekai as garotas, mas Korone bloqueia o ataque de repente, surpreendendo Sai ao ver que ela está de volta. Ela diz que conseguiu negociar um acordo de acusação. E então investe contra o Sr. X para neutralizá-lo, porque ele é um dos PSIMO 8. Depois de nocauteá-lo, Korone diz que há um problema maior para resolver, o monstro pepino do mar, que está ocupado esguichando na cidade inteira. Enquanto correm em direção à cidade, de repente vem nosso Power Ranger de baixo orçamento voando na direção dela, e antes que percebam, ele destrói completamente o monstro. Depois, Brave vem voando em direção ao Sr. X, com a intenção de acabar com ele, mas Sei rapidamente o impede, perguntando por que ele quer isekai-lo. Brave voa logo em seguida, e apenas alguns segundos depois, enquanto isso, Mil aparece correndo do outro lado. Surpreso, Sai pergunta como ele sobreviveu, e ele responde que foi resgatado por Brave. Cena seguinte, Kuruni informa Sai sobre os desenvolvimentos no Ministério. Ele pergunta a ela se a coisa da sedução ainda está de pé, e ela responde que sim. Sai então diz a ela que não há chance de ela ter sucesso, já que agora ele está ciente disso. E ela diz que só fez tudo isso para despertar seu lado travesso, já que ele era muito apático com mulheres. O plano original dela era que ele se casasse com uma garota decente. Ela então sugere que ele se case com Hattori, surpreendendo-a, e ela sai correndo envergonhada. Do outro lado da academia, Turia vai abraçar seja lá quem for, perguntando por que Sai não morreu no labirinto. E o cara responde que Sai deveria liberar o selo nas ruínas e morrer. Mas o futuro mudou já que outra pessoa liberou o selo. Ele acrescenta que Sai reescreveu o futuro do Mana através de seu rápido crescimento. Mas o cérebro de Turia é muito lento para entender sua parábola. Ela sugere que atormentem Hattori a seguir, mas o cara responde que o problema com a família de Hattori não é da sua conta. Tyria sai imediatamente e o cara pega um pingente que exibe a presilha de cabelo do passarinho do Twitter. Cerca de 10 anos atrás, Sai deu a uma menina um prendedor de cabelo caro que comprou com o dinheiro da comida só para agradá-la. E ao sair do orfanato, ele disse a ela que se ela não jogasse o broche fora, ele não a esqueceria, e eles poderiam se encontrar novamente. De volta ao presente, Kina acorda Sai para perguntar sobre o aniversário dele, e ele diz que é supostamente no mesmo dia do Natal. Kina se pergunta por que ele não tem certeza, e ele responde que não sabe o dia exato, mas foi deixado na frente da igreja no dia de Natal. Ela também lhe diz que não sabe seu aniversário, então escolheu uma data para si mesma. Nesse momento, Sai vê seu prendedor de cabelo novamente e pergunta se eles já se conheceram antes, explicando que ele deu isso a uma menina há 10 anos. Ele pergunta como ela conseguiu, mas ela não se lembra. Vendo que ele está tão preocupado com isso, ela conclui que ele está apenas procurando por todos os meios provar que eles estão conectados pelo destino. Do lado de Ako, enquanto contempla seus próximos passos, ela sonha acordada com Sai lambendo seus pêssegos. No entanto, na realidade, ela se vê sendo provada por um monstro caracol. Frustrada, ela canaliza sua magia para subjugar a besta. Justo quando ela acredita que está derrotada, a criatura tenta um retorno, forçando-a a liberar outro feitiço poderoso, destruindo-a completamente. Então, de repente, ela encontra um ovo nos restos do monstro. Nesse momento, ela percebe que deve salvar os ovos do ninho do monstro. Nesse momento, Peter Rossan chega e questiona o que ela está fazendo. Escondendo rapidamente o ovo, Atio afirma que está eliminando criaturas mágicas para garantir a segurança de Sai. Acontece que o número de bestas mágicas tem aumentado desde que Sai despertou como o Rei Demônio. Enquanto isso, Sai e Mil assistem Power Rangers na TV, com Mil empolgado admirando o novo herói, porque se ele não o fizer, ninguém mais o fará. Por outro lado, Kena devora tigela após tigela de arroz como uma glutona da sua cidade natal. Depois que ela sai, ele pergunta sobre ela, e Mil explica que Kena não possui fortes habilidades mágicas, o que faz com que os outros a menosprezem. Na sociedade deles, os usuários de magia são considerados a elite, tornando-a uma excluída. Quora intervém para elaborar sobre a natureza do Mana, e alguns jargões de anime que você não deve se preocupar. Determinado a mudar o mundo, se faz disso a sua missão de ajudar Kena a provar seu valor. Quando ele mais tarde se aproxima dela, convidando-a para a aula, ela inesperadamente remove suas roupas e voa com sua magia invisível, deixando-se atordoado enquanto a persegue como um tolo sem noção. Ao retornar, Korone aponta que a associação de si com Kena também prejudicou sua própria reputação. Ser aliado do Rei Demônio vem com seu próprio estigma. Mais tarde, na cafeteria, Sai informa a Kena que planeja cortar laços com ela. No entanto, ela interpreta mal suas palavras, convencida de que ele está tentando protegê-la.
ela imediatamente lhe dá a maior aventura de sua vida antes de partir novamente. Hattori observa, sentindo-se ciumenta como sempre, mas quando Sai a pega olhando, ela rapidamente responde com um aceno desajeitado. Após isso, eles se encontram no telhado e Sai expressa sua preocupação com a indiferença de Kina em relação à academia, perguntando se ela pode ajudar, mas ela fica irritada e sai dizendo que não pode ajudar. No entanto, ela logo se arrepende de sua resposta. Enquanto isso, no quarto de Ato, ela tem cuidado de um ovo com muito cuidado, esperando que ele se transforme em uma besta mágica para Sai. Exausta, ela adormece, dando Tekana a oportunidade perfeita para roubar o ovo para seu próprio plano ridículo. Em vez de respeitar seu propósito, ela leva-o para seus amigos no dia seguinte, e eles sugerem fazer um omelete, já que é grande o suficiente para todos. Quando Sai toca o ovo, ele de repente cresce e se quebra, revelando uma bizarra galinha monstro de 2 cabeças. Quase imediatamente, ele começa a atacar tudo o que vê pela frente, se tenta detê-lo, mas seus esforços mal fazem efeito. Enquanto corre para proteger Kena, ele percebe que toda a confusão começou por causa da atitude imprudente dela. Nesse momento, um alto